Esta criança se ajoelhou na lama e clamou a Deus para que fizesse um milagre capaz de mudar o rumo de uma nação. No coração esquecido de um vilarejo remoto, onde a tradição e a fé se entrelaçavam com os ritmos da natureza, nasceu a história de Lúcio. Uma criança de olhar sereno e coragem que ultrapassava sua tenra idade. Seu rosto, iluminado pela inocência, escondia uma sabedoria ancestral que poucos adultos do lugar poderiam compreender. A comunidade vivia imersa em dificuldades, lutando diariamente contra a aridez e a seca incessante que castigava a região por longos ciclos de sofrimento. Filhos da terra, os moradores carregavam nos ombros uma existência marcada pela simplicidade, mas também pela força de um povo que, mesmo em meio às perdas, mantinha acesa a chama de uma fé ancestral. Uma fé que os conectava à terra e aos ciclos naturais que regiam suas vidas desde tempos imemoriais. Nos rostos envelhecidos precocemente pelo sol impiedoso, histórias silenciosas de resistência se revelavam a cada novo amanhecer. Lúcio era filho de Helena, uma costureira de mãos hábeis e coração vibrante de generosidade. Suas mãos calejadas uniam não apenas retalhos, mas também destinos, costurando esperanças em cada peça que produzia. Joaquim, seu pai, era um camponês incansável que batalhava contra a natureza para garantir o sustento de sua família. Ele acordava antes mesmo do sol mostrar seus primeiros raios, e só retornava quando as estrelas já dominavam o céu noturno. Em suas mãos ásperas, levava o peso das ferramentas e a leveza da esperança de dias melhores. O pequeno Lúcio demonstrava, ainda na infância, uma sensibilidade rara e uma ligação íntima com os elementos que regiam a vida no vilarejo. Enquanto outras crianças brincavam com simplicidade, ele observava o mundo com olhos que pareciam enxergar além do visível. Passava horas contemplando o horizonte, como se pudesse decifrar mensagens secretas nas nuvens escassas que raramente traziam chuva. Sua mãe frequentemente o encontrava conversando com o vento ou sorrindo para as pedras do caminho, como se estas lhe contassem histórias de tempos remotos. Durante uma tarde abrasadora de verão, quando o sol castigava a terra com uma intensidade que parecia querer apagar qualquer vestígio de vida, a esperança desvanecia entre os rostos marcados pelo cansaço e pela resignação. O calor sufocante aprisionava as pessoas em suas casas simples, enquanto o gado magro procurava abrigo sob árvores quase despidas de folhas. O céu, de um azul quase doloroso de tão intenso, não mostrava um único sinal da chuva tão ansiada por todos. Nesse dia, enquanto brincava nos arredores de um antigo poço esquecido, Lúcio deparou-se com uma área de lama espessa e pegajosa, que surgira de um recanto isolado do campo. Era um fenômeno estranho, considerando a seca que dominava a região. Aquela pequena porção úmida parecia desafiar a lógica implacável da estiagem, como uma contradição viva em meio ao cenário desolador. Guiado por um impulso misterioso e uma força interior que transcorria a inocência de seus 8 anos, o menino sentiu um chamado silencioso, um sussurro inaudível que vinha das profundezas da terra. Sem pensar 2 vezes, sem temer manchar suas roupas já gastas pelo uso, Lúcio ajoelhou-se na lama. Deixou que o toque frio e úmido preenchesse seus gestos de entrega absoluta. Seus pequenos joelhos afundaram naquela massa escura, enquanto suas mãos tocavam reverentemente a superfície molhada. Os olhos do menino se fecharam, e seu rosto assumiu uma expressão de paz profunda. Parecia estar em perfeita comunhão com algo maior, invisível aos olhos comuns. Este simples ato, aparentemente trivial, estava repleto de significado simbólico. Ecoava uma profunda prece silenciosa, como se o menino buscasse conectar-se com algo maior, e além do que os olhos pudessem enxergar. O tempo parecia suspenso enquanto Lúcio permanecia imóvel, ajoelhado na lama, seu corpo pequeno em contraste com a vastidão da paisagem seca. Uma velha pastora que passava com suas cabras magras foi a primeira a testemunhar aquela cena inusitada. Seus olhos, cansados pela idade, viram no gesto do menino algo que transcendia o entendimento comum. Para ela,
Não era apenas uma criança, brincando, mas um ritual ancestral sendo revivido através da inocência infantil. A pastora, conhecida como Tia Josefa, não interrompeu o momento sagrado. Silenciosamente, observou a distância, sentindo um arrepio percorrer sua espinha envelhecida. Algo estava acontecendo ali. Algo que suas décadas de vida lhe permitiam reconhecer como extraordinário, mesmo sem compreender sua natureza exata. Quando Lúcio finalmente se levantou, seu rosto estava sereno, mas seus olhos brilhavam com uma luz diferente, como se tivessem contemplado segredos ocultos nas entranhas da terra. Aos poucos, o relato deste ato se espalhava entre os moradores. As palavras de Tia Josefa, embora simples, carregavam o peso da convicção. Vi o menino de Helena conversando com a terra, dizia ela aos vizinhos, que ouviam com um misto de curiosidade e ceticismo. Em um vilarejo pequeno, onde as notícias corriam mais rápido que o vento seco, logo todos comentavam sobre o estranho comportamento do filho de Joaquim, transformando Lúcio na figura central de uma lenda nascente. Os moradores mais antigos começaram a atribuir à sua conduta a capacidade de invocar mudanças miraculosas. Alguns riam, outros desacreditavam, mas muitos, especialmente os mais velhos, guardadores das tradições, viam naquele gesto ecos de antigas crenças, de rituais quase esquecidos que seus antepassados praticavam para pedir clemência aos céus em tempos de seca. À medida que os dias passavam, algo extraordinário começou a acontecer. Os moradores passaram a notar acontecimentos inesperados que desafiavam a lógica e reavivavam a fé naquilo que parecia mítico. Primeiramente, em locais antes assolados pela seca, surgiram pequenas poças de água que gradualmente se multiplicaram e aumentaram. Era como se a terra, tocada pela reverência do menino, respondesse com uma generosidade há muito esquecida. Esse fenômeno foi acompanhado pelo despertar do antigo poço próximo ao local onde Lúcio havia se ajoelhado. O poço, que por anos estivera desprovido de água, voltou a jorrar de forma abundante e fresca. A água cristalina emergia das profundezas da terra, provendo alívio aos campos ressecados e oferecendo uma nova oportunidade para o renascimento das plantações. Os mais céticos buscavam explicações racionais. Talvez chuvas nas montanhas distantes tivessem alimentado os lençóis freáticos. Talvez fosse apenas uma coincidência, um desses caprichos da natureza que aparecem e desaparecem, sem explicação aparente. Mas para muitos, especialmente para aqueles cujos corações estavam abertos às possibilidades do inexplicável, não havia dúvida. Era um milagre, interpretado como a resposta da natureza à entrega sincera de Lúcio. A notícia espalhou-se como uma onda de esperança que tocava não só os corações dos idosos e dos que já haviam perdido a fé, mas também despertava a curiosidade dos jovens. Estes, normalmente tão ansiosos para deixar o vilarejo em busca de oportunidades nas cidades grandes, agora viam naquela ocorrência a possibilidade de que o mundo pudesse ser transformado pelo poder do espírito e da devoção. Helena, ao ver seu filho no centro de tantas atenções, sentia um misto de orgulho e preocupação. Conhecia a pureza da alma de Lúcio, mas temia que as expectativas dos outros pudessem ser um fardo pesado demais para ombros tão pequenos. Joaquim, homem de poucas palavras, observava tudo com um silêncio respeitoso. Nas noites, após o trabalho, sentava-se com o filho e olhava para as estrelas, como se procurasse nelas a confirmação de algo que já pressentia. Dentre os moradores, Dona Matilde destacava-se como a anciã que guardava as tradições e os rituais há muito esquecidos. Com mais de 90 anos, sua pele enrugada era como um mapa das dificuldades e alegrias que a vida lhe proporcionara. Seus olhos, embora turvados pela idade, mantinham um brilho de sabedoria ancestral. Com uma vida marcada pelas perdas e desafios, ela havia se tornado a depositária das histórias do povo, simbolizando a sabedoria acumulada pelas gerações. Ao ouvir sobre o ato de Lúcio,
e as mudanças subsequentes, Dona Matilde sentiu seu coração velho acelerar. Pediu que a levassem até o local onde o menino havia se ajoelhado. Apoiada em sua bengala de madeira entalhada, ela examinou a área com olhos que viam além do físico. Tocou a lama com dedos trêmulos e, para surpresa dos presentes, ajoelhou-se, com dificuldade repetindo o gesto do menino. Ao se levantar, ajudada por mãos solícitas, seu rosto brilhava com uma certeza tranquila. "Este menino", disse ela com voz fraca mas firme, "despertou o que dormia. Ele lembrou à terra o que ela havia esquecido, que somos seus filhos e não seus mestres." Interpretando o ato de Lúcio como um prenúncio de uma mudança profunda, Dona Matilde incentivava a comunidade a resgatar os valores de solidariedade e amor ao próximo. Em reuniões improvisadas à sombra da única árvore frondosa da Praça Central, ela orientava os moradores a enxergar na recuperação da natureza um espelho da própria regeneração interior. "Não é apenas a água que retorna", dizia ela, enquanto todos ouviam em silêncio respeitoso. "É a nossa capacidade de acreditar que está sendo restaurada. É a nossa conexão com tudo o que é sagrado que está sendo reavivada." Através de suas palavras e das antigas tradições transmitidas, de pai para filho, a anciã consolidava a ideia de que a fé genuína e a conexão com a terra eram os alicerces para um renascimento coletivo. Sua voz, embora frágil, carregava o peso da experiência vivida, transformando a tragédia da seca em uma lição sobre o poder inexorável da esperança. O fenômeno ocorrido no vilarejo logo ultrapassou as fronteiras locais. Como aves migratórias, as notícias voaram além das montanhas e vales, que circundavam aquele pequeno pedaço de mundo esquecido. Jornalistas de cidades vizinhas foram os primeiros a chegar, atraídos pelos relatos do milagre da lama, como começou a ser chamado. Suas câmeras capturam imagens do poço revivido, das pequenas lagoas formadas em terrenos antes ressecados. E, é claro, de Lúcio, que enfrentava a repentina fama com a mesma serenidade com que havia enfrentado a lama. Logo, o fenômeno ganhou dimensões nacionais. Governantes que mal sabiam localizar o vilarejo nos mapas, agora manifestavam interesse em visitar o local. Líderes espirituais de diversas denominações ofereciam interpretações para o ocorrido, cada um através das lentes de sua própria fé. Estudiosos, céticos por formação, planejavam expedições para investigar se havia uma explicação científica para o súbito retorno da água em uma região castigada pela seca. A lenda da criança que ajoelhou-se na lama tornou-se um símbolo de renovação nacional. O que antes era apenas uma história local, agora provocava debates sobre a relação entre o homem e a natureza, entre a tradição e a modernidade, e sobre a importância de se manter a fé mesmo em tempos de extrema dificuldade. O ato que, à primeira vista, poderia ser visto apenas como uma inocente demonstração de curiosidade infantil, revelou-se como um movimento poderoso, capaz de inspirar a reconstrução da mentalidade de um povo. A nação, acostumada a resolver seus problemas através de artifícios burocráticos e pragmáticos, foi confrontada com a noção de que a verdadeira força residia na simplicidade e no reconhecimento do potencial transformador que repousa na entrega sincera ao desconhecido. Em programas televisivos, especialistas debatiam o fenômeno com a seriedade de quem discute assuntos de Estado. Alguns argumentavam que havia explicações perfeitamente racionais para o ocorrido. Talvez uma mudança nos padrões pluviométricos da região. Talvez a descoberta acidental de um aquífero subterrâneo até então desconhecido. Outros defendiam que, independentemente da explicação científica, o verdadeiro milagre estava no impacto que a história tinha sobre as pessoas, na capacidade de renovar a esperança em tempos tão carentes dela. Conforme a notícia se espalhava, notáveis debates surgiram em fóruns, igrejas e reuniões comunitárias, questionando-se o papel da fé na vida social e a influência da natureza sobre a alma humana. Em universidades, professores e alunos discutiam se a história de Lúcio
não seria uma metáfora poderosa para a reconexão necessária entre o ser humano e o ambiente natural, tão deteriorada pelos excessos da modernidade e do consumismo. Relatos dos efeitos milagrosos alcançaram cidades vizinhas, e o vilarejo, antes esquecido, passou a ser visitado por curiosos e devotos. Vinham de todas as partes do país, alguns viajando por dias, apenas para testemunhar o milagre e, quiçá, encontrar em suas próprias vidas um resquício de esperança. Traziam garrafas vazias para levar um pouco da água do poço milagroso. Tocavam o chão onde Lúcio havia se ajoelhado, como se buscassem absorver através da pele a energia que emanava daquele lugar. Líderes espirituais viam no ato de Lúcio um chamado à humildade e à reconexão com o sagrado, enquanto governantes se questionavam sobre como aplicar as lições de solidariedade e entrega em políticas que promovessem a união e o bem comum. Era como se, de repente, a história singela de uma criança e um gesto simples tivessem o poder de fazer toda uma nação repensar seus valores e prioridades. O que esta criança nos ensina, declarou um renomado teólogo em uma entrevista, que foi amplamente divulgada, é que a verdadeira sabedoria muitas vezes reside na simplicidade, que talvez tenhamos nos afastado demais das fontes primordiais que alimentam não apenas nossos corpos, mas também nossas almas. Um eminente cientista, após visitar o vilarejo e conduzir análises preliminares da água e do solo, admitiu perante as câmeras: existem fenômenos que a ciência ainda não pode explicar completamente. Isso não significa que não haja uma explicação natural, mas que talvez nossa compreensão atual seja limitada. O que vemos aqui é um convite à humildade científica. O pequeno Lúcio, no centro dessa tempestade de atenção, mantinha a mesma serenidade que o caracterizava antes de toda a fama. Continuava a ajudar seu pai na lavoura, agora revigorada pela água abundante, e sua mãe nos afazeres domésticos. Nas poucas entrevistas que concedia, sempre acompanhado pelos pais, respondia com a sinceridade desconcertante própria da infância. "Por que você se ajoelhou na lama naquele dia?" perguntou-lhe um jornalista de um grande canal de televisão. "Porque a terra estava chorando", respondeu Lúcio, com a simplicidade de quem explica o óbvio. "E quando alguém chora, a gente deve ficar perto, não deve?" Essa resposta, em sua simplicidade profunda, correu o país como um raio, tocando corações que há muito haviam se fechado para a possibilidade do extraordinário. Era como se a sabedoria ancestral, perdida nos meandros da vida moderna, encontrasse na voz de uma criança um novo canal de expressão. Dentro desse contexto de mudanças e redescobertas, a história de Lúcio tornou-se também uma lição de liderança silenciosa e de transformação social, sem a necessidade de grandiosos discursos. O pequeno gesto do menino, que se entregou à lama como se implorasse pela cura de uma terra ferida, lembrava a todos que a verdadeira mudança começava dentro do coração, e que a força para superar os desafios mais árduos residia em um gesto simples de fé. Para as comunidades que enfrentavam suas próprias secas, sejam elas literais, como a falta de água, ou metafóricas, como a escassez de esperança e solidariedade, a história de Lúcio oferecia um novo paradigma. Não era mais necessário esperar por soluções que viessem de cima, de governos distantes ou entidades poderosas. A transformação poderia começar com um simples gesto de reconexão, com um retorno à humildade essencial que nos lembra de nossa interdependência com tudo o que existe. O milagre que chocou a nação ensinava que, ao abrir mão de nossas limitações e abraçarmos a essência de nossa humanidade, é possível provocar uma mudança que se estende muito além das barreiras do tempo e do espaço. Era um convite para um despertar coletivo, para uma nova forma de estar no mundo e de se relacionar com ele. No vilarejo, as mudanças não se limitavam ao retorno da água. Uma nova atmosfera pairava sobre as casas simples e as ruas de terra. Vizinhos que antes mal se cumprimentavam,
Agora compartilhavam refeições e histórias. Jovens que planejavam partir em busca de futuro melhor nas cidades grandes reconsideravam suas decisões, vendo possibilidades onde antes só enxergavam limitações. As plantações, revigoradas pela água abundante, começaram a dar frutos em quantidade nunca antes vista. O verde, cor quase esquecida naquela paisagem castigada pela seca, agora se espalhava como um manto de esperança sobre os campos. O canto dos pássaros, antes raro, tornou-se a trilha sonora constante dos dias que se seguiam. Helena, vendo seu filho transformado em símbolo nacional, permanecia a mesma mulher simples e dedicada. Em uma tarde tranquila, enquanto costurava à sombra da varanda, perguntou a Lúcio: "Filho, com toda essa fama, com todas essas pessoas importantes querendo falar com você, você não se sente diferente? Não se sente especial?" Lúcio, que brincava com pequenas pedras no chão de terra batida, ergueu os olhos para a mãe. Seu olhar continuava límpido, como a água que agora brotava generosamente do antigo poço. "Mãe", respondeu ele com a mesma sinceridade desconcertante de sempre, "todos somos especiais. Só que alguns esqueceram disso." Helena sentiu lágrimas nos olhos ao ouvir aquelas palavras tão simples e tão profundas. Nelas residia a essência do milagre que havia transformado não apenas o vilarejo, mas toda uma nação. O reconhecimento da sacralidade inerente a cada ser, a cada gesto, a cada momento. Joaquim, que retornava do campo com as ferramentas nos ombros, ouviu a resposta do filho e sorriu. Homem de poucas palavras, ele expressava seu amor e orgulho através de gestos simples. Uma mão no ombro, um olhar cúmplice, um sorriso discreto. Naquele momento, seu coração transbordava de gratidão por ter sido abençoado com um filho que, em sua inocência, era capaz de ensinar lições que muitos levam uma vida inteira para aprender. Dona Matilde, a anciã guardiã das tradições, passava seus dias observando as mudanças com a serenidade de quem já viu muitos ciclos se completarem. Para ela, o milagre não estava apenas no retorno da água, mas na renovação da fé e da esperança que via nos olhos de seus conterrâneos. Era como se o vilarejo tivesse despertado de um longo sono, redescoberto sua própria alma. "Este menino", dizia ela aos que se reuniam para ouvir suas palavras de sabedoria, "não trouxe o milagre de fora. Ele apenas nos lembrou do milagre que sempre esteve dentro de nós, esperando para ser reconhecido." Em sua simplicidade profunda, essa era talvez a mais importante lição que emergia da história de Lúcio. Que os verdadeiros milagres não são eventos sobrenaturais que desafiam as leis da natureza, mas sim momentos de reconexão com as verdades essenciais que sempre estiveram presentes, apenas aguardando serem redescobertas. À medida que os meses passavam, a fama do menino da lama gradualmente diminuía. Como é natural em um mundo ávido por novas histórias e sensações, os jornalistas já não apareciam com tanta frequência. Os estudiosos haviam publicado seus artigos e seguido para outros objetos de pesquisa. Os curiosos encontravam novas curiosidades para satisfazer. Mas o legado do que acontecera permanecia. O vilarejo, antes esquecido, agora era um símbolo de renovação e esperança. Suas águas continuavam a fluir, suas plantações a prosperar, sua comunidade a fortalecer os laços que os uniam. E, mais importante, a história de Lúcio continuava a ser contada, passando de boca em boca, de coração a coração, inspirando outros a encontrarem em si mesmos a coragem para gestos simples de fé e entrega. Em síntese, a premissa da história que trata da criança que ajoelhou-se na lama e do milagre que chocou uma nação inteira, mistura elementos de fé, simplicidade e transformação. Ela resgata a importância de rever os valores primordiais, propagando a ideia de que a reconexão com a natureza e a confiança no poder do espírito humano são motores capazes de reerguer comunidades inteiras. O simbolismo do ato de ajoelhar-se na lama reflete o desejo de renovação,
e a crença no poder redentor dos gestos sinceros, transformando até as mais áridas paisagens em um cenário de esperança e abundância. Dessa forma, a lenda de Lúcio não apenas altera a realidade de um povo, mas também propaga uma mensagem universal, que a superação das adversidades passa pelo reconhecimento da nossa própria capacidade de transformar o mundo quando abrimos nossos corações para a fé e para o amor desinteressado. Essa narrativa reitera a importância de preservar as tradições e de se manter fiel às raízes, ressaltando que o milagre mais poderoso é aquele que ocorre dentro de nós mesmos e se irradia para o convívio coletivo, inspirando uma nação inteira a caminhar rumo a um futuro de esperança e renovação. E assim, na simplicidade de um menino e na força de um gesto, encontramos a eterna verdade que todas as grandes tradições espirituais tentam nos ensinar, que a verdadeira transformação começa na humildade do reconhecimento de nossa interdependência com tudo o que existe. Que quando nos ajoelhamos perante o mistério da vida, reconectando-nos com nossas raízes mais profundas, abrimos caminho para que milagres aconteçam, não apenas ao nosso redor, mas principalmente dentro de nossos corações. Lúcio, em sua sabedoria infantil, não pedia reconhecimento ou fama. Seu gesto nascera da pureza de uma alma que ainda não havia esquecido sua origem divina, sua conexão essencial com a teia da vida. E talvez este seja o verdadeiro milagre: lembrar quem realmente somos, em um mundo que constantemente nos convida a esquecer. Em cada gota de água que agora abençoava aquela terra antes castigada pela seca, em cada planta que desabrochava sob o sol agora generoso, em cada sorriso que iluminava rostos antes marcados pelo desespero, ecoava a mensagem silenciosa do menino que se ajoelhou na lama, que a esperança nunca morre completamente, que a renovação é sempre possível, que os milagres aguardam apenas o momento certo para se manifestar, quando estamos prontos para recebê-los com corações abertos e almas receptivas. E você, que agora conhece esta história, talvez se pergunte onde estão os lugares secos em sua própria vida, que anseiam pelo toque da renovação. Talvez se questione sobre quais são as lamas em seu caminho nas quais você poderia se ajoelhar, não em derrota, mas em reverência e entrega. Porque o milagre que transformou aquele vilarejo esquecido e chocou uma nação inteira não está confinado àquele tempo e lugar específicos. Ele está disponível para todos que, como Lúcio, estejam dispostos a reconhecer a sacralidade da vida e a se entregar a ela com a pureza de coração de uma criança. Anos se passaram desde o dia em que Lúcio se ajoelhou na lama. O menino cresceu, tornou-se um jovem forte, mas nunca perdeu aquela centelha especial nos olhos, aquela conexão profunda com a terra e seus mistérios. Enquanto muitos esperavam que ele seguisse algum caminho espiritual formal, tornando-se talvez um líder religioso ou um guru, Lúcio escolheu permanecer na simplicidade. Continuou a trabalhar a terra ao lado do pai, agora envelhecido, mas com um propósito renovado em cada gesto. As águas que brotaram naquele dia milagroso nunca secaram. O vilarejo, antes condenado ao esquecimento, tornou-se um oásis de vida em meio à região semiárida. As plantações prosperavam, atraindo pessoas de outros lugares que vinham em busca de uma vida melhor, de uma chance de recomeço. O que antes era um lugar de partida, agora era um lugar de chegada, de renovação, de esperança. Helena, mãe de Lúcio, estabeleceu com outras mulheres uma cooperativa de costura que produzia peças inspiradas na história do milagre. Em cada bordado, em cada retalho cuidadosamente costurado, contavam visualmente a história que já havia se tornado lenda. Suas criações eram procuradas por pessoas de todo o país, não apenas por sua beleza, mas pelo significado que carregavam. Joaquim, antes um homem curvado pelo peso do trabalho árduo e das constantes decepções, agora caminhava ereto, com o orgulho de quem vê seu trabalho frutificar. Nas noites, quando a família se reunia ao redor da mesa para a refeição, sua gratidão era silenciosa, mas profunda.
manifestando-se no brilho de seus olhos ao observar o filho, a esposa e a comunidade que florescia ao seu redor. Dona Matilde, a anciã guardiã das tradições, viveu para ver a transformação completa do vilarejo. Em seus últimos dias, cercada por gerações de descendentes, ela contava e recontava a história do menino e da lama, garantindo que a memória daquele acontecimento extraordinário permanecesse viva. Quando finalmente partiu, foi enterrada próxima ao local onde tudo começou, como era seu desejo. Na lápide simples, apenas uma frase: "Aqui jaz quem viu a terra renascer." A história do milagre foi documentada em livros, filmes e documentários. Acadêmicos de diversas áreas, antropólogos, sociólogos, teólogos, cientistas ambientais, continuavam a estudar o fenômeno, cada um através das lentes de sua disciplina. Alguns buscavam explicações racionais, outros exploravam os aspectos espirituais, mas todos concordavam em um ponto: algo profundamente transformador havia ocorrido naquele lugar. O poço de onde a água começou a jorrar tornou-se um local de peregrinação. Pessoas vinham de longe, trazendo suas dores, suas secas particulares, em busca de renovação. Não eram apenas os doentes físicos que buscavam cura, mas também aqueles cuja aridez estava na alma, no coração endurecido pelos desafios da vida moderna. Lúcio, mesmo na idade adulta, mantinha-se afastado dos holofotes que ocasionalmente ainda se voltavam para sua pessoa. Recebia os visitantes ilustres e os peregrinos anônimos com a mesma gentileza simples, sem jamais reivindicar para si o mérito do milagre. "Eu apenas me ajoelhei", dizia ele quando pressionado a explicar. "A terra fez o resto." Em uma pequena sala da casa que construiu para si, próxima à dos pais, Lúcio guardava algumas das inúmeras cartas que recebia de pessoas tocadas por sua história. Eram depoimentos comoventes de transformações pessoais, de momentos de despertar, de reconexões profundas com o que é essencial. Ele as lia nas noites silenciosas, não por vaidade, mas como um lembrete da responsabilidade que carregava: ser um canal para algo maior que si mesmo. O vilarejo tornou-se um modelo de desenvolvimento sustentável e harmônico. As técnicas agrícolas tradicionais, quase esquecidas na ânsia pelo progresso, foram resgatadas e aprimoradas. A comunidade aprendeu a viver em equilíbrio com os ciclos naturais, entendendo que a verdadeira abundância vem do respeito à terra e seus limites. Escolas de outras regiões organizavam excursões para que seus alunos conhecessem a história do lugar e aprendessem suas lições. As crianças, com a abertura natural para o extraordinário, compreendiam intuitivamente o que muitos adultos levavam tempo para assimilar: que os grandes milagres muitas vezes se manifestam através dos gestos mais simples, quando realizados com pureza de intenção. Cientistas que inicialmente vieram céticos, buscando desmistificar o fenômeno, frequentemente partiam transformados pela experiência. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia, citava um renomado geólogo em seu relatório, após meses de estudos inconclusivos sobre a origem da água que continuava a brotar, aparentemente inesgotável. Uma cerimônia simples, realizada no 10º aniversário do milagre, uma placa foi inaugurada no centro da praça principal do vilarejo. Nela, gravadas em letras douradas, as palavras que Lúcio havia dito quando criança: "Porque a terra estava chorando, e quando alguém chora, a gente deve ficar perto, não deve?" Estas palavras tornaram-se um mantra para muitos, um lembrete da sensibilidade necessária para perceber o sofrimento ao nosso redor e da coragem para se aproximar dele, não com medo ou aversão, mas com compaixão e presença amorosa. À medida que o mundo enfrentava desafios ambientais cada vez mais severos, secas prolongadas, inundações devastadoras, desequilíbrios climáticos, a história de Lúcio ganhava nova relevância. Era como se aquele menino, décadas atrás, tivesse intuído uma verdade que agora se tornava urgente para toda a humanidade.
A necessidade de uma reconexão profunda com a natureza. Uma cura para a ferida da separação que há tanto tempo afligia a relação entre os seres humanos e seu lar planetário. Muitos se perguntavam: e se cada um de nós encontrasse sua própria lama para se ajoelhar? E se em nossos gestos cotidianos buscássemos aquela mesma entrega, aquela mesma reverência pelo mistério da vida? Que milagres poderiam brotar de tal mudança coletiva de consciência? Em um mundo cada vez mais dividido por ideologias, crenças e interesses conflitantes, a história de Lúcio oferecia um terreno comum, um ponto de encontro para diferentes perspectivas. Não importava se alguém a interpretava através das lentes da fé religiosa, da ciência, da psicologia ou da ecologia profunda, seu poder transformador permanecia intacto, sua mensagem de esperança ecoava em corações diversos. Talvez este seja o maior legado daquele simples gesto. Lembrar-nos de que, apesar de todas as nossas diferenças aparentes, compartilhamos uma mesma essência, uma mesma origem, uma mesma casa. E que quando um de nós se ajoelha em reverência ao mistério da vida, de alguma forma misteriosa, todos nos ajoelhamos juntos, todos participamos daquele ato de entrega, todos somos tocados pela graça que dele emana. E assim, a história de Lúcio continua a ser contada, passando de geração em geração, atravessando fronteiras geográficas e culturais, lembrando a todos que a escutam que os verdadeiros milagres não são eventos espetaculares que acontecem para poucos escolhidos, mas possibilidades latentes em cada coração que se abre para o extraordinário presente no ordinário, para o sagrado escondido no cotidiano, para a abundância que aguarda nos lugares aparentemente mais áridos de nossas vidas.